A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 125 do podcast A Bíblia em um ano, leremos o capítulo 26 de 1 Samuel e também o Salmo 56. 1 Samuel, capítulo 26. Os habitantes de Zif foram ter com Saul em Gabaá e disseram-lhe: Davi está escondido na colina de Áquila, defronte da estepe. Então Saul levantou-se e desceu ao deserto de Zif. Vinha acompanhado de 3.000 homens da elite de Israel para procurar Davi no deserto de Zif. Ele acampou ao lado do caminho, na colina de Áquila, situada em frente da estepe, ao passo que Davi permanecia no deserto. Ao saber que Saul o vinha perseguindo até o deserto, Davi enviou espiões e verificou que ele tinha chegado. Então Davi levantou-se e foi até o acampamento de Saul, e observou o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. No meio do acampamento, Saul estava deitado com a tropa ao seu redor. Davi perguntou a Aquimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Sárvia, irmão de Joabe: Quem desce comigo até Saul no acampamento? Abissai respondeu: Vou descer contigo. Davi e Abissai dirigiram-se de noite até o acampamento, e encontraram Saul deitado e dormindo ali, com sua lança fincada no chão à cabeceira. Abner e sua gente dormiam ao redor dele. Abissai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Posso cravá-lo em terra com uma só lançada, sem precisar repetir. Mas Davi respondeu a Abissai: Não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? E acrescentou: Pela vida do Senhor, só o Senhor deve feri-lo. Ele morrerá quando chegar a hora, ou tombará quando for a batalha. Mas o Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos embora. Então Davi apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto à cabeceira de Saul, e foram embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou. Todos dormiam, pois um profundo sono vindo do Senhor caíra sobre eles. Davi atravessou para o outro lado e parou longe, no alto do monte, a boa distância deles. Então bradou para a tropa e para Abner, filho de Ner: Abner, não respondes? Este respondeu: Quem és tu que te atreves a gritar ao rei? Davi disse a Abner: Acaso não és homem? Quem é igual a ti em Israel? Por que não guardas o Senhor teu rei? Alguém dentre a tropa veio para matar teu senhor o rei.
Não fizeste bom serviço. Pela vida do Senhor, sois réus de morte, porque não guardastes vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vê, pois, onde está a lança do rei e a bilha de água que estava junto à sua cabeceira. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É tua esta voz, Davi, meu filho? Davi disse: É a minha voz, Senhor meu rei. E acrescentou: Por que meu senhor persegue o seu servo? O que fiz? Que mal pratiquei? Que o Senhor meu rei se digne ouvir as palavras do seu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, o odor de um sacrifício o apaziguará. Porém, se são os homens, sejam malditos diante do Senhor, pois hoje sou por eles excluído da herança do Senhor, enquanto dizem: Vai servir a outros deuses. Que não se derrame agora o meu sangue na terra, longe da face do Senhor. O rei de Israel saiu em busca de uma simples pulga, como alguém que persegue uma perdiz nos montes. E Saul disse: Eu pequei. Volta, meu filho Davi, porque minha vida foi hoje tão preciosa a teus olhos. Não tornarei a te fazer mal. De fato, eu procedi insensatamente e cometi graves erros. Davi respondeu: Aqui está a lança do rei. Venha cá um dos teus moços buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme sua justiça e sua fidelidade. Ele te entregou hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Assim como hoje tua vida foi muito valiosa aos meus olhos, assim seja a minha vida aos olhos do Senhor, e que ele me livre de toda a angústia. Saul respondeu a Davi: Bendito sejas, meu filho Davi, pois farás grandes coisas e serás bem-sucedido em tudo. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou para sua casa. Salmo 56. Ao maestro do coro, conforme a melodia, a pomba dos terebintos distantes. Poema de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem piedade de mim, ó Deus, porque me calcam aos pés, um agressor me oprime o dia todo. Meus inimigos têm me calcado aos pés o dia todo, pois são muitos os que combatem contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer dia, porém, em que eu tenha medo, em ti confiarei. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus confiei. Não temerei. O que fará contra mim um ser de carne? O dia todo transtornavam minha causa, torcendo para o mal contra mim seus pensamentos. Apresentavam queixas, armavam ciladas, observavam o meu calcanhar. Assim, porém, como atentaram contra a minha vida, retribuí a eles pela sua iniquidade. Na tua ira derruba os povos, ó Deus. Contaste os passos do meu peregrinar. Guarda minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas no teu registro? Então vão recuar meus inimigos, no dia em que eu te invocar. Por isso eu sei que tu és o meu Deus. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, no Senhor eu confio. Não tenho medo. O que fará contra mim um ser humano? Manterei, ó Deus, as promessas que te fiz. Eu te renderei louvores, pois livrastes minha alma da morte e meus pés da queda, para que eu possa andar diante de Deus na luz dos viventes. Eu, Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, escuto com você o primeiro livro de Samuel, hoje o capítulo 26. Nesse texto, Saul, mais uma vez, decidiu ir ao encontro de Davi para matá-lo. E no acampamento, durante o sono de Saul, também o sono de Abner, chefe do exército de Saul e de todos os homens, Davi pegou a lança e a bilha de água de Saul e foi-se embora com os seus homens. Davi poderia ter matado Saul, mas não fez isto, porque reconhece que Saul é o ungido do Senhor e não posso levantar a mão contra o ungido do Senhor. Do outro lado do vale, Davi começa a gritar, questionando Abner sobre a guarda do rei. Como é que você é chefe do exército
e guarda o rei desta forma? E então Saul, reconhecendo a voz de Davi, percebeu o seu pecado, tomou consciência da bondade de Davi que o livrou da morte mais uma vez e se comprometeu a não mais fazer o mal ao seu servo Davi. Davi, agindo com bondade, consegue o reconhecimento do rei em seu pecado. Davi reza a um determinado momento, diz, na verdade, a um determinado momento a Saul: assim como a tua vida foi preciosa aos meus olhos, assim seja a minha vida aos olhos do Senhor, de modo que Ele me livre de toda angústia. Na sua fala, Davi reconhece que agiu com bondade em relação a Saul e pede que assim bondosamente o Senhor o enxergue, livrando-o de toda angústia. Aprendemos com estes textos a viver de modo cristão também. Em primeiro lugar, aprendemos que o Senhor está ao lado da bondade e dos bons, nunca da maldade. Por isso que nós também procuremos agir com bondade, não sendo bonzinhos, mas bons, agindo como o Senhor age em relação a nós, em relação aos nossos irmãos. Em segundo lugar, tomamos consciência de que, diante da bondade de Deus e das pessoas, há sempre uma tomada de consciência do próprio pecado e da própria maldade. Quando nós nos colocamos diante daquele que é bom e diante da bondade dos nossos irmãos e irmãs, também nós tomamos consciência de que nem sempre somos bons e esta bondade é um convite para agirmos com maior bondade. Em terceiro lugar, aprendemos que a vingança deve dar sempre lugar ao diálogo e à comunhão. Davi poderia ter se vingado de Saul, mas agiu com bondade. Que nós, no momento em que tomamos consciência, como rezamos hoje no Salmo 56, de que os homens perseguem, fazem o mal, armam ciladas, saibamos que Deus está ao lado e nele está o nosso refúgio e a nossa segurança. Por isso, poderíamos sempre nos perguntar: o que um ser humano pode fazer se Deus está ao nosso lado? Se Deus está conosco, que mal podemos temer dos humanos? Que Deus nos ajude a escutá-lo sempre e a viver com bondade, do mesmo jeito que Ele é. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia.
Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!